O Fluminense vai virar SAF. Essa é uma notícia que o Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, ele publicou no canal dele, trazendo essa notícia com exclusividade de que em 2025 já está acertado que o Fluminense inicie ali, a sua SAF, inicie de maneira oficial. Por trás dos panos ali, o Fluminense já está se organizando há algum tempo para isso acontecer. E segundo ele, segundo uma fonte que ele tem ali, de 2025 não passa, o Fluminense já tem tudo estruturado ali para receber um investidor. Cara, não é o Thiago Ferreira que está dizendo que o Fluminense vai virar SAF, não é o Bruno que vai dizer, apesar de eu afirmar aqui para vocês também que com certeza o Fluminense vai virar SAF. E como que eu sei disso? Cara, eu não sei disso baseado em informação de bastidor, eu não sei disso baseado numa fonte especial, em alguém que tenha influência e conhecimento dentro do Fluminense. Eu digo isso baseado no mercado. O mercado determina de que o Fluminense e outros clubes virem SAF se quiser continuar competindo. Cada vez é mais evidente, não só para o Fluminense, mas para todos os outros clubes, que assim como é óbvio, é claro para todo mundo que sem dinheiro você não vai conseguir montar um time competitivo, pelo menos a longo prazo. A curto prazo pode acontecer sim de que com pouco investimento você consiga acertar ali nas peças, acertar nas escolhas e fazer um bom campeonato, eventualmente ser campeão, mas a longo prazo não. A longo prazo é inviável que o Fluminense continue jogando da maneira como está, é inviável que a gente não se torne SAF, até porque quando você olha a situação dos clubes que já se tornaram SAF, pelo menos uma boa parte deles, e aí aqui eu não estou generalizando, né? Existem SAFs e SAFs, digamos assim. Existe a SAF do Botafogo, que é uma SAF que não precisa provar para ninguém que está dando certo, pelo menos na minha opinião isso é óbvio. A SAF do Botafogo está dando certo. O Botafogo é um time que há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, era um time à beira da falência, jogando uma Série B, com a expectativa, né? Todo mundo tinha a expectativa de que teria muitas dificuldades, inclusive, de sair da Série B, de se recuperar, um abismo financeiro, sem dinheiro para montar um time competitivo. Veio a SAF, recuperou o time, e em 2 anos você tem o Botafogo na temporada de 2023 em 5º lugar, depois de ter liderado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com folga e ter perdido para si mesmo. Perdeu para ele mesmo o Botafogo no ano passado, todo mundo sabe disso. E em 2024, o Botafogo liderando o campeonato com grandes chances de ser campeão brasileiro e disputando uma final de Libertadores. Cara, eu sei que eu tenho amigos botafoguenses que me assistem aqui e, com todo respeito, nem o botafoguense mais otimista poderia imaginar um Botafogo, depois de ter saído da Série B, em 2 anos estar ali liderando o Campeonato Brasileiro, esse ano muito possivelmente campeão e disputando ali uma final de Libertadores. Com certeza nenhum botafoguense tinha essa perspectiva de que isso fosse acontecer num período tão curto, né? Outro exemplo que a gente pode dar é o Bahia. O Bahia tem uma SAF ali que é do Grupo City, um grupo que já é muito forte no futebol, né? A gente nem precisa falar sobre isso, e que nesse ano já colocou o Bahia em outro patamar, a nível de contratação principalmente, e que a longo prazo vai fazer investimento para fazer com que o Bahia em algum momento seja campeão brasileiro. Isso é inegável e inevitável, isso vai acontecer. Em algum momento o Bahia vai ter investimento suficiente para ser campeão brasileiro. Isso está no planejamento da SAF do Bahia, isso está no planejamento da SAF do Botafogo, porque são SAFs que têm trabalhos muito sólidos e muito sérios. A gente vai ver SAFs também em outras situações onde ela mais prejudicou o time do que ajudou, né? E todo mundo vai, obviamente, citar o caso da 777 no Vasco, uma SAF que já tinha problemas em outros países, veio para o Vasco também, causou muita confusão, não conseguiu tirar o Vasco da situação que o Vasco estava, e agora tem todo o imbróglio ali de quem é que vai comandar o clube, quem é que está comandando nesse momento, quem é que está pagando as contas. Eu sinceramente não sei a fundo como é a situação do Vasco, mas pode ficar de exemplo aqui a situação do Vasco como um tipo de SAF que não foi necessariamente benéfico. No caso do Fluminense, o Fluminense é um time que tradicionalmente, né, nos últimos anos, a gente é bastante competitivo, eu poderia dizer assim. É claro que nos últimos 3 ou 4 anos, o Fluminense foi muito mais competitivo do que nos anos anteriores. É um time que tem no seu DNA estar ali entre os principais times do futebol brasileiro, mas em termos de investimento,
a gente está muito atrás dos nossos adversários. Se a gente for olhar, por exemplo, só o Campeonato Carioca, tá, como base, vai ter o Flamengo, que não é SAF, mas com certeza vai se tornar SAF também, já tem se falado sobre isso, até para a construção do estádio do Flamengo. Não é SAF, mas tem um faturamento acima de 1 bilhão por ano. Aí você tem o Botafogo, que se tornou SAF recentemente, e que tem um investidor que injeta muito dinheiro. Inclusive, o Fluminense já perdeu o jogador para o Botafogo. O caso do Luiz Henrique é há pouco tempo. Um jogador identificado com o Fluminense, que tinha o desejo de voltar a jogar no Fluminense, mas que o Fluminense não tinha aporte para poder trazer o jogador. E não era um valor absurdo. É um valor que para o Fluminense é muito. Para outros clubes, hoje em dia, já nem tanto. Então, você tem Flamengo, você tem Botafogo, o Vasco, que já tem a sua SAF ali, nesse momento está com esse imbróglio, não sei dizer quem está pagando as contas ali, mas que daqui a pouco pode chegar um investidor também. E o Fluminense, se não se movimentar financeiramente, pode, dos 4 times do Campeonato Brasileiro, ser o que vai ter menos investimento para montagem de elenco. O Fluminense, ele sobrevive dos títulos, que não são tão frequentes, a gente tem que ser sincero aqui, e também da venda de jogadores. Venda de jogadores, sim, no Fluminense funciona, apesar do Fluminense, para algumas pessoas, vender muito mal, para outras nem tanto. A minha opinião é que depende muito do contexto, como as coisas acontecem. Algumas vendas do Fluminense são boas, outras são por conta da situação. Se o clube precisa de dinheiro, você tem um jogador que vale 10 milhões de euros, mas naquele momento o time precisa fechar o seu caixa e um time oferece, por exemplo, 8, faz todo sentido o time aceitar. Você pode até discordar do que eu estou falando e falar, cara, não faz sentido. Faz sentido para o time conseguir, para o clube conseguir conter ali e controlar suas dívidas, né? Senão as dívidas vão aumentando, o jogador ele pode valer um determinado valor naquele momento, daqui a 3, 4, 5 meses ele pode valer mais ou ele pode valer menos, e a ocasião é que vai determinar ali o que vale a pena ou não fazer. Muita gente às vezes não entende isso e acha sempre que o Fluminense está vendendo muito mal. Eu acho que depende muito de por que aquela venda é feita, porque se não tivesse a necessidade de vender, né, se não tivesse a necessidade de completar o faturamento com venda de jogador, a gente já teria, muitos jogadores não precisariam ter saído do clube. Acaba precisando sair, precisando vender, porque o clube tem suas contas para pagar e ele não fatura tanto com bilheteria, ele não fatura tanto com direito de imagem, ele consegue, não fatura tanto com títulos, como eu disse, não é tão frequente, então o faturamento dele basicamente vai vir da venda de jogadores, a maior parte do faturamento pelo menos. O Fluminense vive muito disso e, graças a Deus, tem uma boa base, Xerém funciona muito bem. A gente está sempre vendendo jogadores para os maiores clubes do mundo e isso faz com que o Fluminense continue sobrevivendo. Mas a longo prazo, a perspectiva de investimento que os nossos adversários vão ter vão fazendo com que o Fluminense vá se distanciando das possibilidades de título e das possibilidades de ser protagonista. Isso vai ficando cada vez mais evidente. Hoje a gente tem comandando, digamos assim, liderando ali o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou o futebol brasileiro. Botafogo com grande investimento, o Atlético Mineiro que também já tem sua SAF, o Palmeiras que ainda não é SAF, mas tem ali um modelo onde o maior investidor, o maior patrocinador do clube é a mesma empresa da Presidente, e tem toda uma questão ali financeira no Palmeiras, que também é outro clube que vende muito bem. Vendeu o Endrick recentemente, por exemplo, então é um time que consegue também faturar bastante com venda de jogadores e tem também assim um outro faturamento diferente em bilheteria, em direito de imagem, em marketing e outras coisas. Então a camisa do Palmeiras, por exemplo, que recebe mais de 100 milhões de reais por ano de patrocínio. Então tem uma série de coisas ali que a gente precisa equilibrar, precisa colocar na balança e entender como que funciona o faturamento de cada clube desses. Mas a gente vai ter Botafogo, Palmeiras, Flamengo com faturamento muito alto, Atlético Mineiro também com faturamento alto. O Atlético Mineiro abriu mão do Campeonato Brasileiro, mas foi para a final da Copa do Brasil, Libertadores, então é um time também que está sendo protagonista aí, apesar de todas, o Atlético Mineiro ainda tem algumas questões ali administrativas, bastante questionáveis, mas dito isso, o Atlético Mineiro é um clube que está ali também como protagonista. O Cruzeiro também, com a entrada do Pedrinho BH, que é um cara que, apesar de dono da SAF, é torcedor, então promete investir muito dinheiro no Cruzeiro. Inclusive, eles estão dispostos a pagar aí 72 milhões de reais pelo John Arias,
Então a gente está vendo ali que tem muito investimento entrando no futebol brasileiro, né, muito investimento de algumas empresas do Brasil, de algumas empresas externas, e as SAFs estão funcionando e elas vão tomar conta do futebol, e quem não se tornar SAF e não tiver um faturamento compatível para poder competir ali, para fazer contratações, para montar um time competitivo, para conseguir, de alguma maneira, equilibrar as coisas no futebol brasileiro, vai ficar para trás. O Fluminense hoje ele não tem essa capacidade financeira para competir, e isso é uma realidade. Ele precisa de um investimento, ele precisa de um investidor, ele tem as dívidas para pagar ainda, e apesar da venda de jogadores ser uma coisa que complementa o caixa do Fluminense, ela não é garantida nem em valores, nem em frequência. Você não consegue garantir que todo ano você vai vender 5 jogadores e vender 5 jogadores bem. Então não tem como dizem alguns, né, não tem como contar com o ovo no fiofó da galinha, né? Então você não pode basear o faturamento só em venda, porque você não consegue revelar jogadores sempre, nem na mesma qualidade, nem para vender nos mesmos valores. E, inevitavelmente, o Fluminense vai precisar se movimentar, vai precisar se organizar, e segundo o Thiago Ferreira já está organizado para isso, vai precisar de um investidor e, inevitavelmente, vai virar uma SAF. Agora, o Fluminense perde o controle do futebol, isso aí é uma questão que está sendo discutida. Parece que o modelo que o Fluminense queria implementar é um modelo onde o Fluminense ficasse com 51% e o investidor com 49%, mas segundo o Thiago Ferreira no canal dele, ele falou que esse modelo está descartado. Essa é uma questão também que tem que se pensar. Outra questão é conseguir um investidor que melhore as condições do clube, mas que não tire a identidade do clube, não tire as prioridades que o clube tem hoje. Por exemplo, a gente vai ver a situação, é claro que a gente está falando de times, de clubes aí com proporções e com tradições e com alcances diferentes. Mas o Red Bull Bragantino, por exemplo, é um time tradicional no estado de São Paulo, e a Red Bull veio, melhorou ali a estrutura do clube, trouxe jogadores, fez contratações, colocou o clube em outro patamar, mas praticamente fundou um clube novo. Se a gente for analisar ali, olhar tudo que envolve hoje o Bragantino, basicamente me parece um clube com o mesmo nome, né? Não é necessariamente o Bragantino. Mudou as cores, mudou o escudo, mudou o nome. Então, é claro que isso não vai acontecer no Fluminense, um clube com milhões de torcedores, um dos mais tradicionais do país. Isso não deve acontecer numa SAF do Fluminense. Mas a gente tem que ficar esperto, porque assim, a partir do momento que você tem um dono, não necessariamente o que a torcida pensa vira prioridade. Outro exemplo que a gente pode citar é o caso do Fábio no Cruzeiro. A torcida queria que o Fábio fizesse lá o seu 1000º jogo, já é o maior goleiro da história do Cruzeiro, e dificilmente isso vai mudar. A gente pode contar e falar disso daqui a 50 anos, que muito provavelmente a gente não vai ter um outro goleiro tão relevante assim no Cruzeiro ou em qualquer outro clube, tá? Isso é uma questão muito rara. Mas se optou por não renovar com o Fábio, pelo menos nos modelos que ele queria ali, e abriram mão de um ídolo que tem tantos anos no clube, que vai estar ali, ia jogar o seu último campeonato ali, talvez no Campeonato Mineiro, para completar ali os seus 1000 jogos. Se não me engano, faltavam 27 jogos, alguma coisa próximo disso, e o clube abriu mão dele. Então, quando se torna SAF, quando se tem um investidor, se tem um dono, o que se decide são as prioridades desse dono do clube, né? Que deixa de ser necessariamente a torcida. São riscos que o clube corre, são riscos que o torcedor acaba correndo ali involuntariamente. Mas, cara, só para o vídeo não ficar tão longo, quero que você deixe aqui sua opinião, quero que você me fala o que você acha a respeito disso, se você acha que o Fluminense tem sim que virar SAF, ou se você acha que tem alguma outra saída. Se dá para a gente continuar competindo sem ter um investimento externo, só com as nossas próprias forças, como a gente faz hoje. Você acha que isso é possível? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.